Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Sejam bem-vindos. Hoje a aula é extremamente importante. Nós vamos falar sobre o nexo de causalidade, ou chamado relação de causalidade. Assunto que despenca nas provas de concurso público. E aqui eu chamo a atenção de vocês, que é um assunto também complexo, porque envolve um raciocínio, mas uma imaginação também. Para você compreender o que é nexo de causalidade, você tem que usar sua imaginação. Ela tem que ser fértil. Mas antes da gente entrar sobre nexo de causalidade, eu gostaria de fazer uma espécie de um resumo para você poder entender o tópico nexo de causalidade. Aqui nós temos um conceito de crime, o conceito analítico de crime. Por que conceito analítico de crime? Porque nós estudamos o crime através de partes. Nós estudamos o crime através de seus elementos. O conceito de crime não é um conceito fechado. É um conceito onde a gente só vai compreender de maneira global se nós estudarmos cada um dos seus elementos. O crime, então, é um fato típico, o conceito de crime, ilícito e culpável. Nós adotamos o conceito tripartido de crime. É o conceito mais utilizado pela doutrina, inclusive aceito pelo STF. E dentro do primeiro elemento do fato típico, nós temos a conduta. A gente analisa a conduta do ser humano. E toda conduta provoca um resultado. Toda conduta provoca um resultado. O nexo de causalidade serve para você explicar se aquela conduta realmente gerou aquele resultado. Quando se fala em estudo de relação de causalidade, é você fazer a seguinte pergunta. Por exemplo, foi lá, a pessoa atropelou B. E B veio falecer. Com o nexo de causalidade, você vai fazer a seguinte pergunta. A conduta de A foi determinante para a morte de B? Mas, professor, é óbvio. Às vezes não é tão óbvio assim, não. Depende do caso. Então, nexo de causalidade é você estudar a sequência de atos que permite você descobrir quem foi o autor do resultado. Qual foi o fator preponderante daquele resultado que vai ser considerado típico. Isto é, que está previsto como crime. Então, o conceito de crime, dentro do conceito de crime, dentro do fato típico, o nexo de causalidade vai buscar explicar se o autor daquela conduta foi que causou o resultado, se causou o resultado total ou parcialmente, isto é, se houve a consumação ou tentativa daquele delito, através do estudo do nexo de causalidade. E é importante a gente entender isso, que o nexo de causalidade faz parte do fato típico, primeiro elemento do crime, porque isso é cobrado nas provas de concurso público. Aí vem a primeira questão. São elementos do fato típico, exceto, então está perguntando o que não é elemento do fato típico. 1. Conduta. Nós vimos que conduta faz parte do fato típico. 2. Vimos que o resultado também faz parte do fato típico. 3. Tipicidade. Nós vimos que também faz parte. D. Nexo causal. Também vimos que faz parte. Nexo causal, relação de causalidade são sinônimos. E, ao fim, antijuridicidade ou ilicitude. A ilicitude não faz parte do fato típico. Não é requisito do fato típico, é segundo elemento do crime, razão da qual a resposta é a letra E.
Então, a relação de causalidade ela vem prevista lá no artigo 13 do Código Penal. E é interessante, como eu falei para vocês, estudar nexo de causalidade é você verificar se aquela conduta gerou aquele resultado final. Não tem o filme O Senhor das Armas, em que uma determinada cena do filme do Senhor das Armas, a munição é fabricada lá, obviamente, na fábrica, e ela vai parar na cabeça de uma pessoa, mas passa por um processo. A munição é contrabandeada, enfim, é vendida e tal, até que para na cabeça de uma pessoa, causando a morte daquela pessoa. A relação de causalidade é você descobrir quais foram as sequências causais que levaram a munição chegar até ser utilizada para provocar a morte daquela pessoa. E quem são as pessoas responsáveis por aquela morte do ponto de vista do direito penal. E o direito penal já nos dá essa resposta quando diz que só pode ser responsabilizado penalmente aquele que de maneira dolosa ou culposa, desde que tenha previsão legal, tenha causado o resultado. Então tem que haver uma conduta humana que tenha sido causador daquele resultado final. No caso, é quem apertou o gatilho, né? É por meio dela que se conclui se o resultado foi ou não provocado por aquela conduta. É isso que eu quero que fixe na cabeça de vocês. Olha só que questão interessante. O Código Penal, ao tratar da relação de causalidade do crime, considera a causa emoção, paixão, delação, ação ou omissão sem a qual não teria ocorrido o resultado, excludente de ilicitude, discriminante putativa. Gente, fácil. Fácil porque relação de causalidade, causa. O que é causa? É toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. É o que está no caput do artigo 13. O artigo 13 diz: o resultado que depende da existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. O que é causa? Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, causa é, traduzindo, o que é causa? É sem a ação ou omissão de uma conduta humana sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, a gente vai trabalhar isso com vocês. É muito importante deixar bem claro que a relação de causalidade ela é vista e ela é sentida nos chamados crimes materiais. O que são crimes materiais? São aqueles crimes que deixam vestígios. São aqueles crimes que, para ocorrer um resultado, tem que haver uma mudança do seu mundo exterior. Então, são crimes que, obrigatoriamente, tem que haver uma mudança em seu exterior. Professor, dê um exemplo. Homicídio. Tem que tirar a vida de alguém. Tem que haver uma mudança fática. A questão de você praticar lesão corporal. São crimes considerados crimes que o nexo de causalidade é visto com mais clareza. É importante também dizer que todo crime tem resultado jurídico. Todo crime tem resultado. Às vezes nem todos os crimes têm os crimes materiais apresentam uma relação de causalidade e uma questão material mesmo, a morte de alguém. Há crimes que não precisa ter a alteração fática, a alteração da realidade. Não há necessidade disso. Por exemplo, nós temos o crime de concussão, que é o funcionário público que exige de alguém uma vantagem indevida. O fato do funcionário exigir já está consumado o delito. Se ele vai receber ou não essa vantagem, pouco importa. Já a consumação se dá com a mera exigência. Então percebam que este tipo de crime é chamado crime formal. Os crimes formais não há necessidade de um resultado material para que se possa haver a sua consumação. No caso, por exemplo, da concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal, não é necessário que o sujeito receba a vantagem indevida para haver a consumação do delito. Não, basta o
exigir do funcionário público para estar consumado o delito ou não. Então, nesses tipos de situação, quando não se tem um resultado material, a doutrina fala que todo crime tem resultado jurídico. Isso já foi cobrado em provas da Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Foi todo crime tem resultado, nem todo crime tem resultado material, mas tem resultado jurídico. Correta a afirmação. E nós temos as teorias que tentam explicar o que vem a ser nexo de causalidade. O objetivo do nosso curso aqui é trazer um mais enxuto material. Vocês podem perceber que as aulas elas estão mais curtas, mas elas estão de forma mais objetivas e com questões. Então eu chego para vocês e eu vou te passar, ou eu passo uma teoria ou as que são mais cobradas em provas. No caso aqui, nós temos a teoria da equivalência dos antecedentes, também como conhecida como teoria da condição simples, ou também teoria da conditio sine qua non. São os nomes dados. É muito comum cair nas provas de concurso público. Teoria da conditio sine qua non ou teoria das equivalências dos antecedentes. É adotada pelo nosso Código Penal. Qual é o conceito dessa teoria? O próprio Código Penal diz: considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Gente, é interessante que por essa teoria existe uma crítica muito forte com essa teoria. Por quê? Porque através dessa teoria diz assim: considera-se a ação considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Essa teoria diz assim: toda ação ou omissão, a gente tem que analisar toda ação ou omissão, que aquilo poderia ter dado causa. Vamos pegar o exemplo do Senhor das Armas, que é uma aula de teoria de conditio sine qua non. A munição foi fabricada, depois ela foi contrabandeada, depois ela foi vendida, depois ela foi usada, que causou a morte. Percebam, tudo isso aqui foi causa para que ocorresse o resultado final. Tudo isso foi causa. Professor, qual que é a crítica que é feita a essa teoria? Que essa teoria faria uma regressão ao infinito. Por quê? A munição só foi fabricada porque o dono da fábrica construiu a fábrica. Só existe o dono da fábrica porque a mãe e o pai deles fizeram ele. E o resultado daria até o infinito, até que chegaria-se que o grande culpado de tudo seria o Criador do universo. Esse é o problema da teoria. Tudo seria causa para o resultado, tudo seria ação ou omissão para o resultado final. Professor, como que eu vou conseguir descobrir qual é a causa para o direito penal que é determinante para o resultado? É aquela conduta em que o agente pratica a conduta desejando o resultado final. Quando o sujeito criou a munição, ele criou a munição querendo a morte daquela pessoa? Quando ele fabricou? Quando o outro contrabandeou, ele desejou a morte da outra pessoa? Também não. O dolo dele, a intenção dele era contrabandear. Se iam utilizar a munição ou não para qualquer situação. Quem que desejou a morte e produziu a morte com a sua ação ou omissão? Foi aquele que efetuou o disparo. Então, ele que tem que ser responsabilizado penalmente. Então, só para deixar claro, causa é todo comportamento humano, tá? Animais não são causas. É, na verdade, comportamento humano, doloso ou culposo, comissivo ou omissivo, que de qualquer modo concorreu com o resultado. Comportamento humano, ou seja, aquela pessoa que desejou e agiu com aquilo, com aquele dolo, com aquela culpa. Esse processo que eu fiz com vocês, qual é o comportamento humano que foi determinante para o resultado final?
é chamado de processo hipotético eliminação desenvolvido por Tyrion. Você mentalmente vai... Por isso que eu falei que é uma aula que você tem que usar a sua imaginação. Você vai suprimindo. Espera aí. O dono da fábrica não pode ser responsabilizado pela morte, porque não foi ele que efetuou o disparo. Ele não tinha intenção. Aí você vai o quê? Você vai subtraindo até chegar a quem realmente pode ser atribuído àquela causa que gerou o delito. E a doutrina, ela faz o quê? Ela faz com que exista as espécies, ela divide as causas. É chamadas de concausas. E essas concausas, elas, na verdade, o que seriam concausas? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da La Concurso para o nosso curso específico, o nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da La Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, ó, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da La Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou lá concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos, então espero vocês aqui na La Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá